estúdios da TV Graça Internacional, aqui estão as palavras inefáveis de Deus. O Evangelho da Graça, nos lábios de Jesus Cristo, homem. Abba, Pai. Há uma palavra que vamos chamá-la de palavra vazia. E quero que você a identifique comigo, porque ela é muito usada na mídia e causa danos alarmantes. E todos os crentes estão sendo vitimados em todo o mundo por não entenderem bem o significado dela. Vamos dar uma olhada. Vamos agora para Apocalipse. Vamos para o capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, versículo 15. Esse é um livro que é estudado por muitos crentes, e o que vamos ler agora o afeta severamente se você não for um conhecedor. Diz o versículo 15, é aí que todos nós estamos? Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente, mas porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Irmão, há versículo que possa te prejudicar ainda mais do que esses versículos quando você não os entende. Mas, por causa do conhecimento que você tem, quando lê esse versículo, você se acalma. Não espere um minuto, não estou frio, porque Cristo com uma única oferta me tornou perfeito para sempre. Além disso, Ele diz que sou completo nele. Nada me falta. E aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Como assim? Estou esfriando? Eu sei em quem eu creio. Mantenho minha confissão com base no que meu apóstolo Paulo me ensinou. Além disso, João era um ministro da circuncisão, não da incircuncisão. Então, o que está acontecendo? Esses versículos assim, pegam o crente e o levam a um estado de espírito, estou frio. E então veja a frase, eu vou vomitar você. Em outras palavras, o termo vou te jogar fora aparece. Então começa a rejeição, ele aparece no meio e diz, bem, eu tenho sido frio, e há situações que colocam você no lugar. Houve momentos em minha vida pelos quais passei, em que não havia Bíblia, não havia oração, quando as coisas não estavam muito boas, o clima não era dos melhores, alguém o trai, algo acontece com alguém. Imagine que você tenha um pensamento em sua mente do tipo, você está frio, estou frio, e talvez vomitem em você. Você vê o sentido de rejeição nesta palavra? É uma palavra vazia. Diga vazia. Porque um crente em Cristo Jesus nunca muda a sua posição. Porque a posição do crente em Cristo não é conforme ao que ele faz, é conforme ao que ele fez e o que ele fez. O texto diz que você sentou em lugares celestiais juntamente com Jesus Cristo. Estou lembrando esses detalhes para que você nunca despreze a posição que Ele lhe deu. Observe. A conversão a Jesus de Nazaré não é a entrada no reino dos céus. Uma pessoa que se converteu como eu, não necessariamente entrou no reino dos céus. O reino dos céus está aqui na terra. Não está em algum lugar no céu. Paulo diz que é aqui. Quando ele diz, irmão, você não herdará o reino, ele está falando sobre o reino na terra, porque Paulo estava pregando o reino hoje. Aqueles que pregaram comigo o reino de Deus, porque Jesus Cristo disse que o reino está próximo. Quando ele morreu, o reino chegou.
E então o que acontece? Quando Paulo falava naqueles dias, ele sempre dizia: vocês já se converteram com Jesus de Nazaré, agora atravesse a ponte, vá para o reino. E o que é o reino? O ressuscitado. Então, na segunda carta aos Coríntios, veja o que ele diz, segunda carta aos Coríntios, capítulo 1. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1. Nosso trabalho é fazer com que você entre no reino, porque se converter a Jesus não significa que você entrou no reino dos céus. Converter-se a Jesus é uma boa experiência, mas o que você faz com Jesus, especialmente se você não entende o evangelho dele? Você não conhecerá a verdade. Pelo contrário, conhecer Jesus Cristo sem o evangelho é um martírio, porque você se sente culpado, frio, quente, morno, porque não entende o evangelho. Veja o que diz no capítulo 1, versículo 15. E com esta confiança quis primeiro ir ter convosco, para que tivesseis uma segunda quê? Porque não é suficiente que você se converta, você precisa de uma segunda graça. E a segunda graça é oferecida pelo ministério Crescendo em Graça. Foi isso que aconteceu com você. Por que você diz: ei, isso parece diferente para mim? Porque seu espírito já estava esperando para entrar nessa segunda graça. É por isso que o sistema diz: bem, o que há com eles? Por que falam diferente? Por que falam engraçado? Porque você entrou em uma segunda graça. A primeira graça foi quando você soube que era um filho de Deus, quando teve aquela inquietação de buscar a Deus. A segunda graça é quando te iluminam os olhos do entendimento e descobre que é um predestinado, escolhido desde antes da fundação do mundo. Foi isso que aconteceu com você. Digamos, uma segunda graça. Como é maravilhoso participar da segunda graça. Qual é o nosso desafio? Tornar conhecida a segunda graça aos cristãos abençoados de hoje. E esse é o nosso chamado, irmão, para que você entre na segunda graça, porque nessa segunda graça está o reino. É lá que você entra para reinar, é lá que você começa a se confessar, é lá que você tem certeza de sua posição. Eu sei quem eu sou, ninguém me tira daqui. É aí que você rejeita o quente e o frio, é aí que nenhuma dessas coisas entram. Esse é o nosso chamado, os centros educativos do Crescendo em Graça são chamados a isso. Em outras palavras, mundialmente o que eu faço é salvar aos crentes, trazendo-os a esta segunda graça. Esse é o nosso propósito, é por isso que você tem que colaborar com isso. Você não vê que os coríntios fracassaram porque não entraram na segunda graça? Veja como está escrito no capítulo 13, versículos 4 e 5. Capítulo 13 de 2 Coríntios. Versículo 5. Ele diz: examinai-vos a vós mesmos se estáis em quê? E o que é estar na fé? Uma segunda graça. Estar em Cristo não é estar na fé. Estar em Cristo é uma experiência de conversão, uma experiência que lhe diz: Cristo morreu por mim, Jesus morreu na cruz por mim, Ele se sacrificou para tirar o pecado, eu já ouvi, sinto o temor de Deus, mas chegar à fé é outra história. Isso é o que acontece com as pessoas que não estão na fé. Elas estão em Cristo. Quando você fala com elas sobre fé, elas lhe dizem: cuidado, irmãos, olhem, centrados em Cristo fiquem, não saiam daí. Eles não sabem que o que estamos fazendo é levá-los à fé. Paulo teve de dizer aos coríntios: examinai-vos a vós mesmos para ver se estáis na fé, porque estáveis em Cristo. Por quê? Porque Paulo teve de perguntar àquela igreja se eles estavam na fé. Imagino que eles tenham dito: mas o que você esperava? É claro que estamos lá se formos cristãos. Não estou falando de Cristo. Estou falando sobre a segunda graça. Essa é a minha pergunta a todas as nações. Ei, abençoado, você que está me ouvindo, você está na fé?
Tenho certeza de que sim, se eu confessei Cristo como Salvador. Não, não é disso que estou falando. Você entrou no Evangelho da Graça, que é o que o coloca na fé, não em sua fé. Porque ainda há pessoas por aí que dizem: irmão, eu tenho uma fé. Olha, eu tenho uma fé, mas ele não está falando da sua fé, ele está falando sobre a fé, o dom de Deus em Jesus Cristo. Sua fé não tem valor? Experimente-a para ver que é inútil. Sua fé não o leva a lugar algum. Você já conversou com aquelas pessoas que dizem: olha, eu tenho uma fé? Veja, eu tenho uma fé cega. É cega. Você não vê. Olha, desde que eu era pequeno, eu tenho uma fé. Está vendo? Eu tenho Olhe, essa fé que você tem desde criança é boa para você se converter e saber que Deus existe. Mas para entrar na segunda graça, você tem que passar pelas mãos do apóstolo. Veja o que está escrito no capítulo 11 de 2 Coríntios, versículo 1. Diz que ele disse aos coríntios porque eles não queriam a segunda graça. Você não percebe que esses eram discípulos de Pedro e dos apóstolos? Os apóstolos tinham a capacidade de enfeitiçar você para que ficasse com Cristo e não viesse a fé. Sim, os apóstolos eram especialistas em dizer: ele morreu por você. Tudo bem, já chega, eu sei disso. Não, mas não saia daí, seja centrado em Cristo. Tudo bem, eu estou em Cristo, qual é o seu problema? Deixe-me entrar na segunda graça. Não se afaste de Cristo. Mas qual é a ideia se Paulo, o arquiteto especialista, me convida a dar um pequeno passo adiante? Veja o que diz o versículo 1. Ele diz: quisera eu me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Observe o que Paulo quer fazer. Paulo diz: veja, eu já me divorciei de Jesus de Nazaré, e agora estou apresentando a vocês um novo marido. Por que quero apresentá-la a um novo marido? Para apresentá-la como uma virgem pura, para que você possa ver que seu espírito nunca foi tocado pelo diabo, para que você possa ver que o seu espírito é o mesmo de Jesus Cristo, para que você possa ver que Cristo é a sua justificação. Você sabe o que é uma virgem pura? Ela é intocada. Assim como seu espírito nunca foi tocado pelo diabo. Você estava nas mãos do diabo. Não, o que estava nas mãos do diabo era a minha carne, mas seu espírito. Você não vê que se ele pode casá-la com um marido, se ele pode fazer isso, então você parece perfeita em Cristo. Santifique-me, chegue mais perto. O que Tiago diz: aproxime-se de Deus e ele se aproximará. Tudo isso se foi. Como assim? Chegue mais perto. Se estou em Deus, estou batizado em Cristo. Esse é o fim de toda essa história de eu deixar ou não Cristo. Veja, você caiu de onde se eu não subi em lugar nenhum? Estou completo nele. Se eu cair, Cristo cai comigo. Veja bem, isso é um caso perdido. Perdido de onde? Se você é uma virgem pura, em você não há falhas, em você não há maldade, em seu espírito você é igual a Jesus Cristo. A religião lida com a carne, irmão. Veja, todas as pregações, ouça-me, todas elas. Não importa quão bem o pregador pregue, mesmo que ele explique de maneira calma, todos eles lidam com sua carne. Irmão, veja, esforce-se. Irmão, seja cuidadoso. Irmão, veja, então,
Você sabe o que são 20 anos de cuidado, fique firme, não firme, cuidado, observando. Você fica frio, você fica quente. Ei, eles o colocam em um estado de insegurança que você não conhece. Agora Paulo diz, veja, me suportasseis na loucura. Ei, veja, você foi salvo por essa loucura? Pela loucura da pregação. Veja, a loucura que pregamos é que apresentamos todo homem perfeito como uma virgem pura. Dizemos à pessoa que pode estar passando por um momento ruim, dizemos, olhe abençoado, olhe para dentro. Você tem olhado para o lado de fora há muito tempo. É daí que nascem os complexos, as rejeições, as situações. Você não vê que todos os ministérios trabalham com seu corpo, com sua carne, com o exterior? Vamos sair do acampamento, sair de lá. Saia do acampamento e veja a si mesmo como Deus o vê, como uma virgem pura em Cristo. Veja, Paulo para explicar, ele não conseguia mais encontrar uma maneira de explicar isso. Em Roma, veja o que ele tinha a dizer, Romanos 7:1, eu não disse 7:4, eu disse 7:1. Esses versículos são usados por conselheiros para aconselhar casamentos e a partir disso eles chamam o pai, a mãe e todos os outros de adúlteros. Mas o que Paulo estava falando era sobre o marido, Jesus Cristo. Ele diz, eu quis lhes apresentar um só marido. E assim ele apresentou isso na forma de uma analogia tirada do casamento. Ele tomou um exemplo de casamento para lhe dizer o que aconteceu com seu espírito. Vejam, o versículo 1 diz, não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, mas se o marido morrer, ela fica livre de quê? Da lei do marido. De sorte que vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Observe, ouça-me bem, porque Paulo está usando isso como uma analogia para levá-lo ao espírito, mas as pessoas hoje que não têm entendimento, bem, elas dizem, irmão, você não pode se casar novamente, você não pode se casar de novo. Mas meu marido é um demônio, aquela mulher veja, você não pode, então você tem que ficar solteiro a vida toda. Mas eu não tenho o dom da continência, então aguente. Ou ser castrado. Porque está escrito aqui, mas esses são os que conhecem a lei. Aqui diz que se ele estiver vivo e você se casar, você comete adultério. Mas não é disso que Paulo estava falando. Paulo estava falando de Jesus de Nazaré, o primeiro marido que morreu, e agora você pertence ao segundo, aquele com quem ele quer casá-la, com um só marido. Agora vou provar isso a você. Veja o versículo 4. Ele diz, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, Jesus de Nazaré, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Eu gostaria que todas as bobagens que esses pastores cometem, irmão, aqui diz que se você se casar novamente, você está em adultério. Ei, eles vão para um lado e Paulo vai para o outro. Paulo está tentando dizer, olhe, eu queria desposá-la com um só marido para apresentá-la como uma virgem pura a Cristo. Um só marido. E então, em Romanos 7:4, Paulo faz uma analogia. Vejam como a lei diz, da mesma forma, irmãos, vocês já estão livres para se casar com Cristo, o ressuscitado. Deixem Jesus de Nazaré porque ele está morto. Ei, e há pastores que não querem deixar Jesus de Nazaré. Eles querem 2 maridos. Isso é adultério espiritual. Imagine, e então? Então eles têm Jesus de Nazaré em uma foto, que é aquele que morreu por mim. E na Páscoa eles o têm lá e o adoram. Ah, ouçam isso.
contaminação do espírito. Na mente, você precisa suprimir Jesus de Nazaré, porque você o vê cheio de espinhos. É por isso que mostrar um crucifixo a uma criança pequena é perigoso, porque você contamina o espírito dela, não vê que Jesus é Deus. Então, ao apresentar Deus em derrota, seu espírito fica sem direção. Meu Deus foi crucificado. E esse era o corpo. Assim também vós, irmãos, morrestes para a lei pela ponte, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, para que vos caseis com um só marido. Vejam, tenho que dizer isso com amor, mas às vezes ouço programas de rádio quando viajo, porque isso está espalhado por toda parte. Não estou falando apenas de Miami, estou falando daqui também. Você os ouve dizendo, em nome de Jesus de Nazaré, irmão. Em nome de Jesus de Nazaré, eu o declaro livre, eu o declaro livre. Veja, eu sinto pena deles porque eles têm boas intenções, mas eles estão orando em nome daquele que morreu. Não em nome daquele que vive. Irmão, veja, se você tiver um segundo casamento, você não vai ter a foto do outro marido na sala de estar. Quero dizer, quando um casamento acaba, e nesse momento você se casa com outro homem com quem acha que pode recomeçar em um estágio mais genuíno, reconstruir sua vida. Se você tivesse uma grande foto dele, dê a ele ou envie para a mãe dele, porque o novo marido vai dizer: ei, me coloque nela. Quero dizer, é bom que haja algumas fotos pequenas, algumas lembranças pequenas espalhadas por aí, mas não as coloque sobre a mesa. Porque eles deixam você com inveja. Bem, veja as coisas desta forma. Quando o ressuscitado vê que eles põem os olhos em sua carne, ele viveu por 33 anos. Paulo diz que se nós conhecemos Cristo segundo a carne, não o conhecemos mais assim, porque veja bem, ele fica com raiva, fica com ciúmes quando você olha para aquele corpo que estava cheio de pecado, porque foi ali que ele carregou o pecado do mundo, e você está olhando para ele segundo a carne. Por isso, quando Paulo foi ao paraíso, ele lhe disse: não quero que você me conheça antes da cruz, porque vou ficar com raiva. Vejam, eu despedaçarei quem quer que me veja diante da cruz. Quero que eles se apaixonem pelo ressuscitado, que é Deus acima de todas as coisas. Devidamente casados, a igreja casada corretamente. Irmão, tenho de informá-los que no mundo inteiro a igreja está em adultério espiritual. É uma igreja adúltera. Porque Paulo disse: suportai a minha loucura, quero que vos desposeis com um só, isto é, com um só marido. Você não pode ter dois maridos, não na vida física, muito menos na vida espiritual, porque aqui o outro marido pega você e atira em você. E na vida espiritual o Senhor a toma e diz aos anjos: não o sirvam, deixem-no ir de mal a pior. Ei, você está me entendendo? Você entendeu? Se você entendeu, abençoado. Não sei o que vou fazer com você, mas você é abençoado. Olhe, se você entendeu essas palavras que eu disse, você é uma pessoa abençoada por ter entendido essas palavras.
Você me deve sua vida, se entendeu? A conta será passada para você quando sair pela porta. Eu amo vocês, tchau. Vejo vocês mais tarde, vamos nos levantar. E digam à pessoa ao seu lado, devidamente casados, um marido para a igreja.